Vamos falar agora sobre má formação congênita, entender tudo sobre esse assunto com a nossa cirurgia pediátrica, doutora Ana Laura. Bem-vinda novamente. Muito obrigada pelo convite, Mari. Doutora, quando a gente pensa numa má formação congênita, esse diagnóstico ele vem durante a gestação ou é aquela surpresa quando o bebê nasce, aí tu descobre, né, que aquela criança tem uma má formação? Como que funciona essa parte? Algumas malformações congênitas, né, dá para se fazer o diagnóstico durante o período de pré-natal. Então, por exemplo, a gastrosquise, um falocele, né, que são defeitos de fechamento ali da parede da barriga, em que o intestino ou outros órgãos, como o fígado, nascem para fora ali do abdômen. Esses são defeitos que a gente já pode fazer o diagnóstico ainda durante a gravidez. Algumas dá para suspeitar durante a gravidez que pode ter algum problema, como a atresia de esôfago, por exemplo. Agora, outras é mais comum fazer o diagnóstico só depois que o bebê nasce mesmo, como por exemplo o ânus imperfurado, que normalmente é feito o diagnóstico assim que o bebê nasce ainda na sala de parto. Quando a gente pensa nesse diagnóstico durante a gestação, existe a possibilidade de fazer uma preparação para o nascimento dessa criança? Como que é essa parte? Então sim, né? Quando já durante o pré-natal se suspeita ou se tem um diagnóstico de alguma malformação, primeiro de tudo é importante consultar com um cirurgião pediátrico ainda durante a gestação, para que ele possa explicar tudo para os pais, né? O que é essa malformação, como que é feito o tratamento, o que os pais podem esperar, né? Logo que o bebê nasce, então vai nascer, vai direto para a sala de cirurgia, ou não, o bebê vai nascer, a gente precisa estabilizar o bebê para que a cirurgia vai ser programada depois que o bebê estiver estável, então com uns 2, 3 dias de vida, né? Para que os pais possam também se programar, né? Pensando no período de internação do bebê, então dependendo da malformação, provavelmente o bebê vai ficar internado pelo menos umas 3 semanas, um mês, né, de vida, então é bom que os pais já se programem para isso, né? Então é importante que eles consultem ali com o cirurgião pediátrico para já se preparar, né? Todo o psicológico e a questão também até, enfim, toda a preparação para ficar um mês no hospital. Porque assim, são vários pontos, né? São várias dúvidas e quando a gente tem esse período da gestação para que haja essa preparação e essa possibilidade de tirar essas dúvidas sobre anestesia, sobre a cirurgia em si, quanto tempo leva, se tem risco, o que vai acontecer no pós-operatório. Então, é uma possibilidade da família estar preparada e além, é claro, de preparar toda aquela rede de apoio, quem que vai ficar e aí não vai estar trabalhando, quem que vai dar apoio para aquela mãe, porque a gente tem que pensar que aquela mãe recém ganhou um bebezinho. Então, ela teve um parto normal ou passou por uma cesárea, então a cirurgia ela vai ser assim que o bebê nasce, vai ser depois. Então, são várias coisas para serem abordadas, né? Exatamente. E também é importante essa consulta com o cirurgião pediátrico para que eles já conheçam, né, quem que vai operar o bebê, já criar um vínculo com aquele profissional e já vão mais confiantes ali para a cirurgia, né? Claro, acontece, né, de fazer o diagnóstico só depois que o bebê nasce, conhecer o cirurgião logo antes da cirurgia, mas sempre é melhor se eles já conhecem, já tiveram uma consulta antes do bebê nascer, né? Porque a gente que é mãe sabe que logo que o bebê nasce, é um período meio caótico, assim, e ainda por cima, logo que ele nasce, tu descobrir que tem uma malformação, se preparar para a cirurgia, passar pela cirurgia nesse momento, né, é muito delicado. Então, quanto antes a família conseguir se preparar, melhor. É verdade, porque a gestação em si já é um período desafiador para a mulher, questão hormonal, o parto também, e aí quando envolve uma má formação, um bebê que vai precisar de uma cirurgia, isso mexe muito com o emocional. E às vezes também uma possibilidade dessa mãe já buscar até ajuda psicológica para ela, para ir trabalhando toda essa questão e ir preparando o psicológico dela para ela estar fortalecida, porque esse bebê precisa muito dela, né? Exatamente. Quando a gente busca ajuda com um psicólogo, a gente vai trabalhando às vezes traumas e medos, às vezes a pessoa já tem um pânico de hospital e aí, poxa, vai ter que ficar um mês, vai ter que ficar um período grande lá, então essa mãe ela tem que estar fortalecida, a rede de apoio dela também tem que estar ali junto, porque vai precisar desse suporte para passar por essa situação e para que o resultado seja o melhor possível, né? Porque a gente sabe que
tem toda a parte do cirurgião durante a cirurgia, mas tem o pós-operatório, onde a família vai precisar fazer alguns cuidados, enfim. Tem isso também, não tem? Claro, tem sim, né? Muitas vezes, grande parte dos cuidados, principalmente nessas cirurgias de ânus imperfurado, o cuidado pós-operatório pela parte da família, ele é extremamente importante. Né? Então, é muito importante que a família já esteja preparada para o que vai acontecer, né? Tenha realmente essa rede de apoio e tire muito bem todas as suas dúvidas, né, com o profissional que for operar aquele bebê. Isso é de extrema importância. Sensacional, obrigada por trazer essas informações para nós. É tão importante a gente entender tudo sobre essa parte que envolve má formação congênita, cirurgias, a gestação, porque quando a gente tem informação, a gente se sente segura, a gente se sente forte, porque o desconhecido dá muito medo. Então, quando a gente sabe o que vai acontecer, quando a gente está seguro, a gente busca ajuda, a gente, não que não vá ser difícil, mas a gente tendo informação, a gente se sente mais forte, né? Com certeza. Obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Histeroscopia. Tem muitas dúvidas e muita informação sobre esse tema, então óbvio que eu trouxe o nosso ginecologista para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto. Bem-vindo novamente. Obrigado, Mariana. Então é um assunto que muitas pessoas querem entender porque é uma cirurgia recorrente, é uma situação recorrente. Então, o que é? Vamos lá, então. Realmente, né, cada vez mais se lança a mão da histeroscopia, por ela ser tanto um exame, né, que serve para um diagnóstico, como uma cirurgia para se realizar o tratamento de algumas patologias da parte interna do útero. Eu gosto muito de comparar ela com a endoscopia digestiva alta, que a gente, com uma câmera, olha por dentro do estômago, e com uma colonoscopia, que com uma câmera se olha por dentro do intestino. E a histeroscopia, uma câmera por via vaginal, se entra pelo colo do útero, não tem corte, não tem cicatriz, a gente visualiza a parte interna do útero, que é o endométrio. Doutor, e quando que é indicado fazer esse procedimento? Quais as indicações? Quando que a mulher precisa passar por esse procedimento? Então, existem várias indicações para se investigar patologias da cavidade endometrial, da cavidade uterina, da parte interna do útero, que é o endométrio. As principais são os pólipos e os miomas, né? Mas é indicado para paciente que tem sangramento menstrual muito irregular ou que o endométrio está muito espessado, né? Essa parte interna que a mulher menstrua todo mês. Em alguns casos, especialmente pós-menopausa, há um risco aumentado de câncer de endométrio quando ele está muito espessado. Então, se faz um inventário dessa cavidade, se olha o endométrio e já se faz uma biópsia. Então, essas são algumas das principais indicações, né? E, claro, quando a gente visualiza o pólipo no procedimento ou o mioma, ele já é retirado cirurgicamente no mesmo momento, né? E como que é a recuperação? Primeiro, quando a gente pensa ali no procedimento, é um procedimento que tem algum risco, é um procedimento demorado? A gente sabe que todo procedimento, né, requer um preparo antes e um pós. Como é que funciona essa linha? Os principais riscos são sangramento aumentado, alguma infecção, e é muito comum, infelizmente, de acontecer alguma perfuração no útero, quando se entra com a câmera para se visualizar o que está acontecendo ali dentro. E normalmente não se precisa fazer algum procedimento complementar quando ocorre essa perfuração, né? A gente apenas observa, a paciente muitas vezes é mantida internada por um dia e se ela ficar bem, recebe alta, né? Mas em geral é um procedimento que envolve um risco muito baixo e por isso normalmente a gente dá alta em torno de 2 a 3 horas depois do procedimento, né? Em alguns locais, que não aqui em Florianópolis, ele até mesmo é feito em consultório. Mas devido à dor e ao desconforto que ele causa na paciente, em geral aqui eu recomendo sempre que se faça com uma anestesia geral, né? Precisa de um preparo antes do procedimento e depois do procedimento, o que é recomendado? Em geral, os preparos pré-operatórios normais, né, a consulta pré-anestésica, exames pré-operatórios, o jejum de 8 horas e não é recomendado se realizar o procedimento com a paciente menstruada, né, a não ser que venha com sangramento persistente, sem nenhum controle, sim, se faz da mesma forma. Mas, em princípio, é um pré-operatório normal. E no pós-operatório, quais são as recomendações? Então,
Quanto a sintomas, pode-se sentir um pouco de cólica e um pouco de sangramento. Então, a gente acaba recomendando que a paciente fique um pouco mais num repouso relativo, como a gente costuma falar, por 1 a 2 dias. Mas as atividades do dia a dia normalmente não são interferidas. Então, no dia seguinte ao procedimento, já está liberada para praticamente qualquer atividade. E claro que vai se depender da extensão e do motivo do procedimento, por que ele foi feito, né? Claro que para se retirar um pólipo, que é um procedimento que pode ser mais simples, ou se retirar um mioma muito grande da parte interna do útero, a recuperação pode ser sim um pouco diferente. Então isso é muito relativo, quando é só um exame e quando realmente acontece uma cirurgia. Exatamente. Então vai depender do procedimento e aí vai vir ali, é como a gente sempre fala, depende de cada paciente, de cada situação, porque o paciente pode ser o mesmo procedimento, mas é individual, de acordo com o que acontece ali naquele momento também, Exatamente. Né? A maioria das pacientes, no dia da alta, no momento da alta, já sai sem nenhuma dor ou sangramento. E algumas outras persistem com um pouco de cólica, um sangramento menor, mas que pode acontecer. E já teve algum caso de uma mesma pessoa fazer mais de uma vez esse procedimento? Pode ser feito ou não é indicado? Pode ser realizado. Em alguns casos onde não se consegue retirar, por exemplo, todos os pólipos ou todos os miomas, e em caso em que volta a aparecer algum pólipo endometrial ou até mesmo um outro mioma, se necessita realizar novamente. Além disso, naqueles casos das mulheres pós-menopausa, se o endométrio volta a espessar ou ficar muito grosso, também se realiza novamente para fazer uma nova biópsia. E é um procedimento que leva quanto tempo, mais ou menos, doutor? Em geral, entre 30 minutos a 1 hora, né? Mas, mais uma vez, né? Dependendo do motivo que está sendo feito, ele pode durar 5 a 10 minutos ou até mais de 1 hora. Entendi. Nossa, é realmente como a gente fala, cada situação ela requer uma avaliação, ela requer uma abordagem diferente, né, doutor? Exatamente. Isso do tempo cirúrgico é para qualquer cirurgia, né? A gente vai preparado, se planeja, por exemplo, uma cirurgia de 1 hora, às vezes dura 3, às vezes dura menos de meia hora. Então, é algo que eu gosto de frisar que a gente trabalha com a ciência humana, né? E a gente não consegue fazer um cálculo e dizer que sempre vai dar certo para todos. Então, como a gente falou, né? Tem os riscos, a recuperação varia para cada paciente e se vai ser necessário ou não realizar mais um procedimento também não se tem como saber. E é bom a gente também falar que depende também da paciente fazer tudo conforme foi orientado. Com porque certeza. Às vezes o procedimento está tudo ok, mas a paciente não faz as coisas conforme o médico orientou e aí pode vir a ter Exatamente. Acaba aumentando o risco, né? Adorei falar sobre esse assunto, entender um pouco mais sobre isso. Obrigada por dividir tanto conhecimento conosco. Eu que agradeço o convite mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês. E até. Até mais. Obrigado. Nós vamos falar sobre uma fase que envolve os adolescentes e aquele estirão de crescimento. Óbvio que com a nossa endocrinologista pediátrica, a doutora Lide, bem-vinda novamente. Tudo bem, Mari? Tudo ótimo. Então, assim, essa fase ela vai acontecer com todos os adolescentes e eu queria entender se tem dicas para passar por esse período de uma forma mais tranquila, se geralmente as famílias reclamam, os adolescentes reclamam dessa fase. Então, conta tudo para nós sobre esse período. Tá bom. Então, o estirão do crescimento é aquele período da adolescência em que o menino ou a menina vão crescer muito. São 2 anos em que eles vão crescer, assim, um menino de 8 até 12 centímetros por ano e a menina ali de 6 até 10 centímetros por ano. Então, se antes, na infância, eles cresciam 5, 6 centímetros, você vê que tem um grande aumento nessa velocidade de crescimento. E isso vai vir junto com todas aquelas mudanças corporais que vem na puberdade. O aumento da mama nas meninas, dos pelinhos, o aumento ali do pênis, testículo dos meninos, o desenvolvimento dos pelos, toda aquela mudança corporal. Então, é um período que os pais se preocupam muito com esse crescimento. Se a criança vai chegar naquela altura prevista quando era menor, se vai ter um bom desenvolvimento, se vai chegar no potencial genético. E a gente está hoje aqui para dar dicas, né, para os pais passarem para essas crianças para atingirem o máximo do seu potencial de crescimento. Porque a gente tem que pensar assim, o crescimento é multifatorial. A gente pode ter um crescimento X ou um pouquinho a mais, né? E esse pouquinho a mais, muitas vezes, vão decorrer do que a gente faz durante a nossa vida. E nessa fase de estirão, isso é bem importante, porque os adolescentes muitas vezes têm maus hábitos, né, que vão se somando e não vão ajudar ele na hora do estirão de crescimento. Então, vamos falar principalmente de 4 fatores. Alimentação, atividade física, sono e as telas, tá?
Na alimentação, claro que a gente sabe que uma alimentação equilibrada é essencial para o crescimento, mas na adolescência o que a gente observa, né? Muitas vezes os adolescentes começam a comer muito carboidrato, né? Começam a comer um excesso de açúcar e vão diminuindo a ingesta de proteína. E a gente tem que lembrar deles que a ingesta de proteína é importante para o crescimento. Então carne, frango, ovo, peixe, feijão, né? O leite, os derivados de leite, a criança tem que ingerir. E muitas vezes o adolescente começa a diminuir um pouco essa ingesta e isso pode diminuir a qualidade, né, da sua dieta. Então, sempre lembrar do conteúdo de proteína da alimentação do adolescente. Outra questão também que o adolescente às vezes peca é o cálcio. O cálcio ele está presente principalmente no leite e nos derivados de leite. A gente tem também presente o cálcio em ovos, sementes, próprio feijão, vegetais verdes escuros, mas uma quantidade um pouco menor. Então, hoje a gente tem muitas crianças que têm alguma intolerância à lactose, alguma alergia do leite, ou mesmo a família não tem o hábito e a ingesta de cálcio às vezes fica deficiente. E a gente sabe que no estirão os ossos precisam crescer, precisam de cálcio. Então aquela criança que não consegue ter o aporte adequado deve ser suplementada também. Então ter uma avaliação com o seu médico, o nutricionista para adequar essa questão do cálcio também, né? As vitaminas, também muitos adolescentes não querem comer fruta, verdura, né? E algumas vitaminas, vitamina C, vitamina a gente só vai ter em frutas e verduras, né? A gente precisa ingerir, senão a gente vai ter que ter uma suplementação também, para a gente ter esse máximo potencial de crescimento atingido, né? O ferro a gente vai ter principalmente na carne, né? Nos vegetais verdes escuros, no feijão, e nós vemos muitos adolescentes que não querem comer esses alimentos. E aí a gente vai ter o quê? Quando vem no consultório, a gente faz as dosagens de vitaminas, deficiência de ferro, super comum. Né? E a gente vai ter que suplementar e adequar a alimentação. Então a gente tem que pensar assim, que a alimentação tem que estar 100%, se não pelo menos uns 90%, né? Para a gente poder atingir esse potencial de crescimento. E depois que passou o potencial de crescimento, passou esse tirão, aí a gente já perdeu, né, aquela oportunidade, tá? Então a alimentação sempre tentar corrigir, a gente às vezes esquece dessas pequenas deficiências e a gente pode controlar, né, no dia a dia. Segundo ponto que a gente falou ali, do exercício. Tem adolescentes que são atletas, que se locomovem bastante, se mexem bastante, mas tem muitos que são super sedentários. E assim, existe uma questão, né? Os pais perguntam, se fizer exercício eu vou crescer mais? A atividade física em si, ela não vai fazer eu ter mais altura do que o meu potencial genético, mas o não fazer nenhuma atividade física vai me fazer ter aquela perda inicial que eu falei, né? Se eu podia chegar em 80, um menino, de repente eu vou chegar em 76, perdi um pouquinho também, né? Eu poderia ter, mas a atividade física acaba ajudando nisso. Então, ter hábitos saudáveis, hábitos de atividade física, 1 hora de atividade física por dia seria o ideal, né? Nessa fase, tá? E qualquer atividade física, não tem nenhuma melhor ou pior do que a outra. Certo? Aqui entra também a questão do sono, né? O sono, muitos adolescentes, eles começam a querer dormir muito tarde, às vezes estudam de manhã, tem que acordar cedo e dormem poucas horas de sono. E a gente sabe que a privação crônica de sono, aquelas horas de sono a menos do que a criança deveria, vão sim ter um potencial de crescimento menor, porque a gente vai ter um menor pico do hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento ele é produzido principalmente à noite e ele precisa de horas, né, horas de sono corretas para ter o seu efeito maior. Na adolescência, o ideal é que a criança durma de 9 a 10 horas por noite. E muitos, a gente vê que dorme 6, 7 horas só, né? Então, a gente também tem que incentivar e ficar de olho nessas horas do sono, tá? Não é tanto o horário da criança estar na cama. Às vezes tem crianças que estudam à tarde, que vão dormir às vezes às 11 horas, por exemplo, mas elas conseguem dormir ali até as 8, 9 da manhã e dormem as suas horas de sono, ok? Mas se a criança estuda de manhã, ela vai ter que dormir mais cedo, porque ela precisa dessas horas de sono, tá? A questão das telas entra muito aqui também. Por quê? A tela vai te fazer ter maus hábitos, o excesso de telas, né? Normalmente a criança que fica em excesso de telas, ela dorme menos, ela pratica menos atividade física e muitas vezes ela come mais alimentos super palatáveis, com muito açúcar, muita gordura, né, enquanto está ali na tela. Então a alimentação também fica um pouquinho mais desregrada. Isso seria o habitual que a gente observa, né, e também os estudos demonstram. Então o excesso de telas sempre vai ser prejudicial. Além do que, a gente tem visto que com excesso de telas existe um aumento também no estímulo da puberdade precoce e a gente sabe que puberdade precoce também diminui o tempo de estirão, né, principalmente na menina aqui. Então, também controlar um pouco o excesso de telas aqui nessa fase, tá? Esses acho que são pontos bem importantes, assim, de dicas. Adorei. Obrigada por compartilhar e dividir conosco tanto conhecimento e até a próxima. Até. Obrigada, gente.
Vamos conversar agora sobre incontinência urinária com o Dr. Augusto. Bem-vindo ao Minuto Mamãe e Bebê. Muito obrigado. Finalmente. Então conseguimos. Doutor, quando a gente pensa em incontinência urinária, o que a gente pode entender? Primeiramente, entender o que é a doença. Então. Para a gente explicar o que é a incontinência urinária. É interessante a gente já entender o que é, porque muita gente tem e nem sabe que tem. Né? Primeiro entender o que é continência. Continência é a capacidade de segurar. Então, conter a urina. É um mecanismo natural do corpo que a gente já nasce com ele. Algumas mulheres, por vários motivos, elas, durante algum período da vida, começam a perder e ficar incontinentes, ou seja, é aquela pessoa que perde xixi em determinadas situações. Né? O que é muito comum? A partir de uma certa idade, depois de ter vindo os filhos, vou fazer um exercício, vou fazer academia, pô, começou a escapar um xixi. Estou gripada, fui espirrar, me urinei. Acontece. Ou às vezes é aquela pessoa que ela sentiu vontade de fazer xixi, mas que normalmente a gente seguraria e iria no banheiro sem problema nenhum. Opa, não estou mais conseguindo segurar. O que está acontecendo? É uma coisa que muitas pessoas acham que é normal, acham que não, isso é assim mesmo, mas não é. E aí, o que a gente faz? Então, primeira coisa, né? Entender a importância de você identificar que você está com esse problema, né? Que antes eu não perdia xixi, agora eu estou perdendo, ou que eu não estou conseguindo segurar, e procurar o atendimento especializado, né? A primeira coisa a se fazer. Para que daí, com a avaliação, o acompanhamento do médico, ele vai identificar, né, o que está acontecendo, por que está tendo essa incontinência, e daí direcionar os possíveis tratamentos, que daí são várias as possibilidades para cada paciente. E isso acontece muito, assim, as pessoas ficam com vergonha, ainda existe um tabu sobre toda essa parte, o xixi, enfim, e as pessoas ficam com vergonha de procurar um médico, eu tô perdendo urina, mas é algo comum. Muitas pessoas, infelizmente, muitas pessoas passam por isso, né, doutor? Sim, tu deve conhecer várias amigas, ou às vezes, assim, a mãe de uma amiga, ou até na tua própria família, às vezes tem aquela paciente, né, bateu ali os seus 40, 50 anos, né, já teve seus filhos, às vezes a pessoa já está um pouquinho acima do peso e começa a ter. E, infelizmente, a gente ainda tem muito preconceito. Né? Muitas mulheres ainda não gostam de ir no ginecologista. É aquela frase, né, Mari? Não estou sentindo nada. Para que eu vou no ginecologista? A gente só vai contar com dor. Né? E a dor já é um estágio super elevado, né? Ou quando a pessoa, às vezes, já não consegue nem sair de casa. Eu já atendi pacientes que elas foram, a nora ou a filha foi descobrir que ela tinha incontinência, mexendo, fui pegar uma mala da sogra ou da mãe e viu, poxa, o que a minha mãe ou minha sogra aqui com 60 anos de idade está com absorvente? Mãe, o que está acontecendo? Não, é porque eu perco urina. E foi ver, essa paciente, ela já estava até às vezes deixando de ir nas coisas, parou de fazer academia, parou de ter relação, porque na hora da relação estava perdendo, estava com vergonha do parceiro, não queria falar, parou de sair com as amigas. Olha isso, quanto afeta a vida da pessoa. Não, pensa, você está num evento social e se você ficar num restaurante que é muito perto do banheiro, tu pode se urinar no caminho para o banheiro e você voltar toda urinada num evento social. Então as pessoas elas começam a se limitar e isso às vezes chega num grau tão severo que impede a pessoa praticamente de viver. E tem alguma causa? Então, a gente tem vários fatores de risco, né? A causa, basicamente, depende do mecanismo de cada paciente, né? Só para a gente entender. A bexiga, ela tem como se fosse uma válvula, que é o que impede a urina de sair. Essa válvula, ela tem tanto o processo de abre e fecha, como ela tem um ângulo para o resto da bexiga, como se fosse aquela torneira que a gente dobra para a água não passar, né? E na hora de fazer xixi, retifica o ângulo, abre a válvula e a urina sai. Agora, por vários motivos, né? Às vezes porque a paciente teve muitos passos normais, prejudica a inervação ali da região da pelve, essa musculatura vai ficando fraca, essa musculatura que faz esse ângulo perde, o próprio músculo dessa válvula vai ficando mais enfraquecido, com o passar do tempo esse mecanismo vai ficando mais dificultoso. Isso associado, né, aos fatores de risco que eu te falei, obesidade, tudo que aumenta a pressão abdominal, aumenta a pressão em cima da bexiga, pessoas, por exemplo, tabagistas, o próprio cigarro, o torcedor crônico e o próprio efeito da nicotina no músculo também prejudica bastante, sedentarismo, tudo isso são fatores muito importantes, por isso que é uma coisa que a gente sempre foca na paciente com incontinência urinária. Precisa mudar os hábitos de vida, tem que cuidar da alimentação, fazer atividade física, fazer fortalecimento até da própria
musculatura pélvica, muitas vezes. Daí entra o fisioterapeuta pélvico. Exato. Que é um profissional, assim, ó, fantástico, tá? É um parceiro da ginecologia impressionante. Porque com os exercícios, e não é só os exercícios, tá? Eu falo para os pacientes, olha, vai de mente aberta, porque eles têm várias estratégias, eles têm uns aparelhos que medem a força do esfíncter ali da região, é muito completo realmente e ajuda bastante. Para incontinências leves até quase moderadas, a resposta é impressionante, tá? Que legal. Doutor, e quando a gente faz aí essa mudança de hábitos, aí passa por um fisioterapeuta e ainda tem uma reclamação, até às vezes um feedback do fisioterapeuta, né? Tem alguma solução para acabar com esse problema ou aí a pessoa vai ficar fazendo xixi pro resto da vida? Não, pelo amor de Deus, não dá para viver assim, né? Então, quando a gente está diante de uma incontinência urinária de esforço, aquela que realmente acontece quando a pessoa tosse, faz força e tal, que daí mexe no ângulo e tudo mais, no esfíncterzinho, daí a gente pode fazer uso de tratamento cirúrgico, né? Existem várias técnicas, já passou por vários tipos de fases, esse tipo de tratamento está mudando o tempo todo, mas hoje a gente dá preferência para o tratamento do sling, que é uma cirurgia onde a gente posiciona uma tela próxima ali do canalzinho da urina, por dentro da vagina. Eu digo assim, ó, o cara que inventou isso aqui tinha que ganhar um Nobel. A gente consegue passar essa tela de um jeito assim, ó, impressionantemente fácil, entre aspas, claro, né, mas sem precisar abrir a paciente, é isso que eu quero dizer, né, tudo ali por dentro, você passa a tela por um canalzinho bem específico e ela fica ali segurando tanto essa questão do ângulo e ela também gera um processo inflamatório que fortalece esse esfíncterzinho, resolvendo bem legal essa questão da parte de incontinência de esforço. Obviamente que é um procedimento cirúrgico, então a gente sempre evita, se puder fazer, se resolver sem é melhor, porque qualquer cirurgia, né, marido, sabe, pode ter complicações, enfim, sangrar, infeccionar, então a gente sempre dá preferência para o tratamento mais conservador. Agora, quando a gente está diante de uma incontinência que é aquela incontinência de urgência, aquela que a pessoa não consegue segurar até o xixi até chegar no banheiro, daí o tratamento já não é cirúrgico, porque daí já é uma questão mais neurológica da bexiga. É quando a bexiga perde a noção que, olha, não está na hora de fazer xixi, eu vou segurar. Daí você chega no vaso, tudo bem, agora está na hora, vou empurrar a urina. A bexiga perde, é uma questão neurológica. Daí, no caso, a cirurgia não vai adiantar. E muitas às vezes as pacientes elas ficam brabas com a gente. Olha, por que o doutor não quer me operar? Não vou te operar porque o seu problema não é esse. Seu problema é com medicação. Daí a gente tem várias medicações que a gente utiliza para regularizar esse feedback da bexiga para ela entender a hora que ela pode soltar a urina. Pode ter algum efeito colateral e tal, mas a maioria das pacientes se adapta bem e fica legal desse sentido. Por isso que é importante ter uma boa avaliação, sabe? Pra você diferenciar o que é cirurgia e o que não é, porque se você fizer o tratamento errado, você está prejudicando a paciente. Sensacional, adorei. Obrigada por dividir tanta informação de qualidade conosco e até a próxima. Muito obrigado, Mário. Feliz de estar aqui. Será que mulheres na pré-menopausa podem engravidar? Você já se perguntou? Óbvio que todas essas dúvidas que eu tenho, eu não vou para o Google, eu chamo os nossos médicos do time do Minuto Mamãe e Bebê e essa dúvida, quem vai esclarecer e trazer informações para nós é a Dani, a nossa ginecologista. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Então, quero entender, uma mulher que está na pré-menopausa, primeiro, o que é pré-menopausa? Ela pode engravidar? Ela pode engravidar, Mari, tá? Qual que é o problema? É que ainda tem muita gente que não entendeu ou que não sabe qual a diferença de uma pré-menopausa e da menopausa, tá? As pessoas, elas acham que são a mesma coisa, não é a mesma coisa. Então, a menopausa, vamos começar pela menopausa. O que é a menopausa? Aquela mulher que ficou mais até um ano, a partir de um ano corrido, sem menstruar, sem usar nenhum hormônio, sem usar nenhum método hormonal, essa mulher não menstruou mais, essa mulher está na menopausa, tá? Então, essa mulher não tem mais chance de engravidar. Só que o que é a pré-menopausa? É até que isso aconteça, tá? Então, e quando que isso pode acontecer? Geralmente, a mulher pode entrar na menopausa até os 55 anos, mas a gente acredita que hoje o intervalo da pré-menopausa, ou climatério, como algumas pessoas conhecem, ela pode durar dos 45 até os 55 anos. E é aí onde muita mulher confunde, achando que dos 45 até os 55 ela não pode mais engravidar. Então, se ela não entrou na menopausa ainda, se ela não passou esse um ano inteiro corrido sem menstruar, essa é uma mulher na pré-menopausa e ela tem chance de engravidar sim.
Qual que é o outro problema com isso? Tá? É que muita paciente chega no consultório e fala assim, Dani, eu quero fazer todos os meus exames porque eu quero saber quando que eu vou entrar na menopausa. Olha, sinto em lhe dizer, mas nem eu, nem outra pessoa vai conseguir te trazer esse tipo de informação. Então, não existe hoje nenhum exame que eu consiga falar para você, Mari, tu vais entrar na menopausa com 53 anos. Isso não existe, tá? Existe sim avaliações hormonais para outras indicações, né? Mas isso não existe de a gente fazer um exame e saber quando que a gente vai entrar na menopausa. Ou seja, nesse intervalo dos 45 até os 55 anos, se você é uma mulher que ainda não tem um ano inteiro corrido sem menstruar, tu pode sim engravidar. E aí, nesse período, acontecem muitas gestações. Porque a pessoa acha que não vou mais engravidar, eu estou há 4 meses sem menstruar, mas lembrando, são 12. Existe uma grande diferença de 4 meses para 12 meses. Então, a gente só coloca lá, estou na menopausa depois de 1 ano. Exatamente. E aí, nesse período, a pessoa tem relação e acaba engravidando. E eu queria entender um pouco sobre esse tipo de gestação. Sim, Mari, o que é um dado bem interessante, né? A gente está em 2024 e tem muitos casais, muitas mulheres que o método que usa para não engravidar é a tabelinha, né? O que acontece? As pessoas no período fértil, a mulherada no período fértil, ou não tem relação sexual, ou tem relação sexual com preservativo. Por que isso não é confiável e não é confiável mais ainda quando essa mulher está nessa fase de pré-menopausa? Porque um dos sintomas da pré-menopausa é a irregularidade menstrual. Então, essa mulher às vezes ficou 3, 4 meses sem menstruar, às vezes ela foi lá e menstruou 2, 3 vezes no mês, ela mudou totalmente o padrão do ciclo menstrual dela e ela mudou totalmente o padrão de período fértil. Então, na cabeça dela, ela está fazendo conta de quando ela está fértil, mas ela também não tem certeza quando que ela está naquele período fértil. Às vezes ela não tem aquelas características da secreção bem característica de período fértil e ela está achando que ela não está no período fértil. E ela pode ter ovulado. Então, muitas mulheres que engravidam nessa fase, um dos motivos é por causa desse motivo, né? A pessoa confiou na tabelinha. A tabelinha não é um método super confiável, né? Se usa tabelinha não como tabelinha, a gente deveria acompanhar o nosso ciclo menstrual para a gente saber, para a gente observar as mudanças do nosso corpo, quando que a gente está pré-menstrual, no período fértil, mas não usar isso como método para engravidar ou não engravidar. Ótimo, adorei, porque realmente é isso, a gente não sabe, às vezes está mais estressada, ou existe até estudos que mostram, né, que tem fases desse nosso período que a gente está mais criativo, que a gente está mais propício para uma coisa, ou não indicado para tal coisa. Então, conhecer o nosso período é bom para isso, mas não para usar como método contraceptivo. E até porque quando a mulher nessa idade, geralmente engravida, assim, usando a tabelinha, existe um cálculo aí, existem estudos que mostram que vem muitas gestações com crianças atípicas. O que a gente sabe, né? Acima dos 40 anos, acima dos 35 anos, tanto o homem quanto a mulher já tem uma diminuição da fertilidade, né? Acima dos 40 anos, a gente tem ainda mais uma diminuição da fertilidade. Então, quando a pessoa pergunta assim pra mim, ai, Dani, mas eu com 50 anos eu tenho chance de engravidar? É claro que se você comparar você aos 50 anos, se comparar você mesma com 30 anos, é claro que quando você tinha 30 anos, você tinha uma probabilidade muito maior de gestação do que aos 50. Então, não é tão simples e tão fácil assim uma mulher de 50 anos engravidar. Essa é a realidade, tá? Mas esse é um dado importante, que não quer dizer que não é porque não é fácil a mulher não possa engravidar. Mas o que tu tá me perguntando, Mari, é que a gente sabe também que acima dos 35, mas principalmente acima dos 40 anos, aumenta mais a probabilidade de mulheres ter algum problema na gestação relacionado à maior chance de diabetes gestacional, hipertensão, trombose e todas aí as intercorrências que podem acontecer por causa disso. Também com isso, acima de 40 anos, a gente sabe que existe uma probabilidade maior de bebezinhos com malformações fetais, né, alterações cardíacas, síndrome de Down. Então, eu gosto de falar em consultório que tu, como mulher, tu tem que ver o que tu banca no teu dia a dia. Né? Eu recebo às vezes paciente com 45 anos que ela fala assim pra mim, Dani, meu sonho é ser mãe, eu quero engravidar. Ok, e eu sou o tipo de médica que eu apoio o sonho desta paciente, desde que ela saiba desses riscos aí.
E aí tem paciente que fala para mim, Dani, eu banco, tem paciente que fala, Dani, eu não banco. Então, nós como médicos, a gente tem que trazer a informação e a paciente tem que decidir com esse conhecimento e com o autoconhecimento dela, decidir o que ela banca. Sensacional. Obrigado pelas informações, por compartilhar tanto conhecimento conosco e até a próxima. Obrigada, Mari, até a próxima. Hoje nós vamos entender o que é a medicina integrativa com a nossa doutora querida que compartilha tanto conhecimento conosco. Bem-vinda novamente. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Doutora, quando a gente pensa aí na medicina integrativa, o que a gente pode dizer? O que realmente ela é? O que aborda? Fala para nós. Então, a medicina integrativa, ela vem com o objetivo de integrar o ser humano. Então, a gente trabalha a parte psíquica, né, a parte física, a parte social, e integra isso no modelo de vida de forma individualizada desse ser, né? Então, quando o paciente vem para mim com uma queixa, eu não olho só a queixa. Eu tento entender ele por inteiro, por completo, né? Da onde realmente que vem essa queixa. E não apenas passar uma medicação que vai ali sanar, digamos assim, por um determinado período, né, aquele sintoma. E o principal objetivo sempre vai ser o quê? Prevenir. A gente está falando sobre mudança do estilo de vida. Então, a gente faz um acompanhamento que o paciente vai começar a desenvolver novos hábitos e que vai prevenir e provavelmente ele vai se curar de doenças crônicas, porque a principal forma de curar as doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças autoimunes como artrite, né, lúpus, até mesmo o lúpus, que é uma doença extremamente difícil, né, de ser tratada pela medicina tradicional, a gente consegue remissão. E como que a gente consegue isso? Trazendo para a consciência, né, eu particularmente gosto da medicina germânica, que atua através do conhecimento, né, dos conflitos existentes por trás da doença. Então, eu trabalho a parte psíquica, trago para a consciência ali daquele paciente o que está correlacionado naquele momento com aqueles sintomas e com aquele diagnóstico, que muitas vezes o paciente já vem com diagnósticos, né, e fazendo tratamentos convencionais que não tem tanto benefício, né, muitas vezes não tem uma resposta, não promove qualidade de vida. Então, o principal objetivo da medicina integrativa é tratar o ser humano como um todo. Então, a gente olha todas as vertentes, né? E quando a gente já começa a tratar e trazer para a consciência tudo aquilo que o paciente precisa entender do quadro dele, né, de forma individualizada, e olho para o físico, eu preciso deixar ali estabilizado a parte do sono, da libido, do prazer desse paciente e da fome. Então, quando a gente olha para o físico, os principais critérios ali que a gente precisa manter o equilíbrio são essas três coisas assim que são essenciais para a nossa vida. E muitas pessoas estão doentes e não percebem. Então, pessoas que acham que é normal comer e sentir mal o estômago, que acham que é normal não dormir direito, que acham que é normal acordar cansado, né? Então, tem todas, às vezes, assim, sinais, digamos, que passa batido, né? A pessoa não entende que ela está doente. Então, com a medicina integrativa, a gente dá suporte para doença aguda, né? Ajuda a sair desse quadro, desmama muitas medicações, muda o estilo de vida dessa pessoa, faz com que ela entenda o meio social que ela vive, se isso faz sentido ou não para ela. Ainda tem essas questões, né? Porque hoje em dia o estilo de vida relacionado à parte de trabalho das pessoas traz muito estresse. E o estresse crônico, ele deixa o nosso pH do nosso organismo muito ácido. E pH muito ácido significa diversas doenças. Diversas doenças. Além de descontar na alimentação, também tem muito isso. Então, quando o paciente vem para iniciar um tratamento integrativo, eu já deixo bem claro, a gente vai mexer em tudo. A gente vai mexer em tudo.
Então, os seus relacionamentos, a sua alimentação, a parte do trabalho, a questão dos sinais e sintomas diários. E aí, cada critério, cada etapa, né, a gente vai alcançando e desenvolvendo saúde. Hoje em dia, eu acho que um dos maiores problemas é você focar na doença. Né? As medicações não vêm realmente para trazer a cura, para promover a saúde, vem para sanar sintomas. Então, quando você começa a entender que tem como promover saúde, que você começa a mudar os seus hábitos hoje, e isso vai mudar completamente o seu futuro, tudo melhora. E esse é o papel da medicina integrativa, é ver o ser humano como um todo. E a gente tem vários arsenais, desde fitoterápicos, né, os fitocannabinoides, que eu gosto bastante de utilizar. Tem a parte mental, que eu utilizo a medicina germânica, tem a Ayurveda. Né? Então, tem diversas formas da gente avaliar e que a gente vê bons resultados dos pacientes através dessa adaptação e dessa mudança do estilo de vida. Mas isso é um processo, leva tempo. Né? E hoje em dia, infelizmente, as pessoas são muito imediatistas. Mas você fazer jejum de dopamina momentânea e começar a gerar dopamina a longo prazo, sem sombra de dúvidas, vai te trazer muito mais saúde. As pessoas, parece que elas estão sendo engolidas pela rotina. Exatamente. Cada vez mais adoecidas. E aí elas querem um medicamento para fazer com que aquela dor passe naquele momento. E depois, quando a dor voltar, a gente toma aquele medicamento de novo. E isso, a longo prazo, traz mais doenças ainda. Exatamente. Então, quando tu fala aí na medicina integrativa, tu fala em achar a causa e tratar tudo que está levando aquela dor, e não só apagar aquela dor, não, limpar todo esse processo para que aquela dor não volte. Exatamente. Eu costumo trazer a seguinte reflexão para o paciente: olha, durante o processo, possa ser que tudo piore, pode ser que a dor piore, os sintomas piorem, mas vai ser uma piora que depois nunca mais vai voltar, porque você está mudando. É como se fosse fazer uma faxina, e para faxinar você precisa tirar tudo do lugar. E isso é uma desordem mesmo. Então, durante o processo, né, de cura, durante o processo do tratamento, pode sim acontecer isso. E a gente está ali para dar esse arsenal, promover para o paciente saúde a longo prazo. Né? E realmente uma velhice saudável, né, com mudanças saudáveis e que vão promover toda a mudança, tanto física quanto dos relacionamentos sociais. Então, é uma abordagem completa. Entendi agora o que significa medicina integrativa. Sensacional. Obrigada por dividir conosco tanto conhecimento e até a próxima. Até mais, gente. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Por que sempre aparece a palavra inflamação no preventivo? Por que será? Você sabe? Eu não sei, já perguntei aqui, não recebi nenhum spoiler, então Dani, me conta, por quê? Tô super curiosa. Olha, Mari, essa é uma dúvida bem comum e tem muita paciente que chega no consultório apavorada porque olhou o resultado preventivo e no posto falaram que estava tudo bem, ela consultou com outra médica, a médica falou que estava tudo bem, mas está lá escrita a palavra inflamação. Então, por que isso acontece? Será que estar aparecendo inflamação realmente tem algo aí diferente de grave ou de doença nesse exame? Conte-me. Estou aqui, a ansiedade a mil, querendo saber. Então, Mari, na verdade, a própria coleta do exame do preventivo, né, a gente passa uma espátula lá no colo do útero. O ato de passar uma espátula no colo do útero e depois a gente vai lá e passa tipo uma escovinha no colinho do útero para pegar as células, e essas células vão ser mandadas para análise, né? O nosso preventivo é uma análise microscópica, então esse ato de fazer a coleta pode ser com que o nosso corpo libere células nesse ato, que na hora da interpretação do preventivo apareça ali inflamação por essas células, tá?
Claro, essa é uma das hipóteses, mas além disso, o nosso corpo tem uma série de outros micro-organismos no nosso corpo. Então a gente tem lactobacilos, tem o próprio fungo da cândida, a bactéria chamada Gardnerella, que isso tudo em uma certa quantidade faz parte da nossa flora vaginal. Então faz parte da galera toda que vive ali nesse ambiente da vagina. E toda essa galera toda, dependendo da quantidade que elas estão, elas também podem aparecer como num ambiente de inflamação. Então, o que muitas vezes acontece? A mulherada vai lá, vê no preventivo inflamação, olha embaixo, está escrito bactéria Gardnerella, tá? Isso faz parte do nosso corpo e não necessariamente existe uma doença aí. Não necessariamente tu precisa fazer um tratamento. Então, o que a gente faz diante disso? De novo, por que a gente vai à consulta? Por que a gente precisa ser examinado e por que a gente precisa ser avaliada? Porque se você é uma mulher que não tem sintoma, se você foi examinada no momento da sua coleta do preventivo, não existe uma alteração ali e você segue depois sem sintomas, o fato de estar aparecendo inflamação no seu preventivo não vai mudar nada na sua vida, não existe uma doença, você não precisa tratar. Então, quando que a gente trata? Quando a gente foi avaliada, existe uma alteração visível e você tem sintoma. Existe uma frase muito importante dentro da medicina que a gente fala que a gente não pode tratar o exame. A gente tem que tratar o paciente, que é o dono desse exame. Isso é uma coisa muito importante, então a gente reúne isso tudo. O quadro clínico do paciente, o sintoma desse paciente, o resultado do exame dele, o que ele deseja, o que ele não deseja, para a gente fazer o tratamento dessa mulher. Olha só que importante, né? Então, assim, a inflamação, ela só pelo ato da coleta já vai acontecer. Pode ser uma das causas. Mas tem que ser avaliado detalhadamente cada paciente. Por isso que eu acho bem importante a gente sempre falar que cada paciente é único. Cada mulher tem o seu organismo e não existe uma fórmula de bolo, né, Dani? Cada pessoa tem ali as suas doenças, as suas bactérias, os seus fungos, enfim. E, então, essa mulher ela precisa ser avaliada de forma individual. Uhum, com certeza. E, de novo, precisa ser avaliada. Algo que eu sempre falo, o Google é muito bom, a internet é sensacional, só que isso não pode substituir uma consulta médica, porque a informação que está ali, eu tenho todos esses sintomas, eu tenho certeza que é isso, gente. Isso é um horror o que está acontecendo, sabe? Das pessoas consultarem no Google, consultarem no Instagram, isso não pode acontecer. As pessoas precisam tirar as suas dúvidas com os médicos que estudaram e que eles vão ver o caso, vão sentir o cheiro, vão mandar para um laboratório. Dani fala mais sobre isso, porque isso realmente é algo que me deixa muito triste, muito preocupada. Uhum. A gente tem que procurar o profissional que estudou para aquilo, né? A gente tem que confiar em quem a gente está consultando. Cada macaco no seu galho, né? Então, por exemplo, assim, se o meu telefone estragou, eu vou levar para quem entende disso. E não é menosprezando o trabalho de ninguém, né? Só que parece que se perdeu, né? Então a gente hoje começa, tem muita paciente que vem procurar e fala: Dani, eu preciso do exame tal, 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 tal e tal. E eu costumo falar: olha, eu posso te proporcionar, né, o pedido desse exame, mas eu posso saber o que está acontecendo, porque pode ser que, dependendo do que esteja acontecendo, esse exame que tu está me pedindo, ele não vai trazer nenhuma informação para você, e aí a gente não vai conseguir resolver o teu problema, né? Então, nós médicos, nós somos resolutores de alguns problemas, então eu preciso saber o que está acontecendo, e acho que hoje um dos problemas é isso, né? Está se perdendo, a pessoa vai lá, procura na internet: eu estou me sentindo assim, assim, assim. Qual o exame que eu preciso fazer? Sim, pode ser que nessa tua pesquisa um desses exames seja importante, mas espera aí, vamos passar por uma avaliação, vamos ver de fato o que pode estar acontecendo, que tu vai ter, provavelmente, né, existe uma maior chance de você ter o teu problema resolvido. Obrigada pelas informações, por vir aqui compartilhar tanto conhecimento e até a próxima. Até a próxima. Agora nós vamos falar sobre a relação entre a menopausa e o coração. Será que existe
alguma relação? Doenças cardiovasculares? Quem vai nos tirar todas essas dúvidas e dividir muito conhecimento, trazer muitas informações de qualidade para nós, a doutora Camila, nossa cardiologista. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Boa tarde, Mariana. Boa Obrigada pelo tarde. convite. Doutora, então eu queria entender um pouquinho sobre essa situação, sobre essa relação. Existe mesmo uma relação entre a menopausa, a pré-menopausa e doenças cardiovasculares? A gente sabe aí que tem a questão da reposição hormonal, doenças cardiovasculares. Então eu queria entender tudo sobre esse assunto. É isso mesmo, Mariana. A menopausa, né, o fim dessa fase reprodutiva da mulher, ela marca o início de um período de aumento de risco cardiovascular na mulher. Então, existe um mito, né, entre as mulheres, um mito de que a mulher não precisa se preocupar com o coração, um mito de que problema de coração, de que infarto é uma doença de homem, que é uma preocupação masculina. E cada vez a gente fala mais e traz à consciência essa informação de que não. A principal causa de morte nas mulheres, no Brasil e no mundo todo, são doenças cardiovasculares. Então, hoje é uma das bandeiras que eu levanto, é um dos trabalhos que eu tenho falado mais, né, em mídias sociais, com meus pacientes, é sobre a conscientização da mulher, sobre a importância de pensar sobre o risco cardiovascular, sobre trabalhar com prevenção, olhando para a saúde cardiovascular também. E você perguntou sobre a menopausa, né? Então, a partir dessa fase que o risco cardiovascular da mulher começa a aumentar e começa a se equiparar com o risco cardiovascular do homem. Então, a mulher, durante a vida reprodutiva, ela tem os hormônios femininos, que é o estrogênio e a progesterona, que exercem um papel protetor na saúde cardiovascular. O estrogênio é um hormônio anti-inflamatório, é um hormônio que protege a saúde do vaso, é um hormônio que protege o coração, é um hormônio que trabalha com a circulação, deixa o vaso mais dilatado, é um hormônio que mantém o nível de colesterol da mulher, números de qualidades mais saudáveis. Então, a partir da menopausa, com a queda desses hormônios, acontecem diversas alterações metabólicas na vida da mulher que vão impactar com o aumento do risco cardiovascular. Então, o aumento da pressão arterial acontece especialmente depois da menopausa, uma mudança do colesterol, uma mudança da distribuição de gordura. Então, a gordura que a gente costuma ver da mulher, essa gordura de beliscar, né, essa gordura subcutânea, o culote, a gordura da mulher após a menopausa, ela começa a parecer mais com a gordura do homem. Gordura que se concentrar dentro da barriga, aquela gordura intraabdominal, visceral, que é uma gordura mais inflamatória, que tem mais relação com doença cardiovascular. Então, um monte de coisa acontece do ponto de vista metabólico na vida da mulher a partir dessa mudança, dessa queda dos hormônios aí. E aí, como tem essa queda hormonal, a gente sabe que muitos médicos prescrevem uma reposição hormonal. E como que é essa relação aí da reposição hormonal com o coração? E ainda pensando naquela mulher que já tem uma pressão, né, alta, toda essa questão. Como que faz para unir todas essas situações e essas informações e levar saúde para essa mulher, que é o que a gente quer, né? Sim. Então, a terapia de reposição hormonal, ela tem impacto, sim, na saúde cardiovascular da mulher. Existe muito ainda, né? Muito mito, muita desinformação, muito medo. Eu recebo muitas perguntas, muitas dúvidas de mulheres no dia a dia, com medo da reposição, com medo de que o hormônio cause câncer, que o hormônio cause infarto. E, na verdade, não, né? A gente tem muitos trabalhos hoje, muita informação consistente na literatura, mostrando os benefícios da reposição hormonal na mulher, quando ele é bem indicado, quando ele é feito nas doses adequadas, nos tipos de hormônios adequados, nas vias de administração adequadas. E um conceito muito interessante na cardiologia, em relação aos hormônios, junto à ginecologia, é a janela de oportunidade. Então, os principais trabalhos mostram os maiores benefícios da reposição hormonal na saúde cardiovascular da mulher, quando essa reposição hormonal é feita na janela dos primeiros 10 anos da menopausa, antes dos 60 anos e nos primeiros 10 anos. Esse é o momento mais importante, por isso é importante a gente falar e a mulher ter essa clareza, né, de que ela deve começar a pensar nisso antes da menopausa, né? Então, os sintomas da menopausa, eles podem começar 5 a 10 anos antes, ou seja, mulheres de 40 anos, de 45 anos, já podem começar a ter oscilações hormonais que não são detectadas nos exames normalmente, mas que já impactam na qualidade de vida, no estilo de vida dela, no ganho de peso, no humor, no sono, e que de uma forma geral impactam na qualidade de vida e no risco cardiovascular desde antes mesmo da menopausa terminar. Quando a gente pensa aí nesse período de menopausa, pré-menopausa, a menopausa em si, existe um check-up
que a mulher precisa fazer com uma frequência diferente de antes desse período? Isso depende de quem é essa mulher, né? Então, quando a gente pensa que desde a vida adulta, né, a gente tem que passar com um médico, seja com um cardiologista ou com um clínico geral, algum momento para avaliar questões básicas ali de saúde, a glicemia, o colesterol, o histórico familiar. Então, dependendo de quem é essa mulher, se ela tem um histórico familiar já mais grave, de doenças cardiovasculares prematuras na família, se ela já está acima do peso, se essa mulher tem um histórico aí de doenças hipertensivas na gravidez, por exemplo, a mulher que tem pré-eclâmpsia, eclâmpsia ou pressão alta na gravidez, ela tem mais risco de ter pressão alta no futuro, de ter complicações aí cardiovasculares depois da menopausa. Então, conforme a gente tenha mais fatores de risco, a gente se preocupa mais em que esse check-up seja ainda mais precoce. Mas eu trabalho muito com prevenção, né? Então, acho que quanto antes a gente trouxer essa consciência do cuidado, né? Então, não existe uma coisa engessada ali do check-up, especialmente nas pessoas mais jovens, mas que a gente consiga, né, um olhar cardiologista ou um clínico geral que consiga acompanhar, entender essa realidade da mulher e orientar a essas mudanças de estilo de vida, essa prevenção que deve começar muito antes, né? A doença cardiovascular, ela não começa com infarto ali aos 45 ou 50 anos, ela começa 20 anos, 30 anos antes, a gente já tem trabalhos mostrando a formação inicial das placas de gordura. Então, desde a infância, desde uma gestação, a gente já começa a impactar nesses fatores de risco. Então, prevenção é algo que a gente tem que estar falando sempre, do pediatra, né, ao ginecologista na menopausa. Mas sim, se a mulher chegou aos 40 anos e nunca fez um check-up, pode ser um momento importante, né, para ela se conscientizar e começar a se preparar para essa fase, que é uma fase importante na vida dela, que traz todos esses impactos, e quanto melhor ela está do ponto de vista de saúde, do ponto de vista metabólico, nessa década de vida, nessa entrada na menopausa, melhor ela entra, mais qualidade de vida ela tem, menos sintomas às vezes ela tem, menos risco cardiovascular ela vai ter nessa transição. Muito obrigada pelas informações, por vir aqui dividir tanto conhecimento conosco. Amei entender a relação aí entre a menopausa e todo o sistema cardiovascular. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada.